Ei, Luiz. Você rolou, amigo? Pequenos ajustes aqui, boa noite. Saudações portelenses e tricolores. E tricolores. Saudações. Boa noite a todos que estão aqui. William, Rômulo, Luísa, seja bem-vinda. Pessoal, deixa eu explicar como é que vai ser a dinâmica. Sejam bem-vindos ao Escreva. Para quem não me conhece, eu sou a professora Elaine Antunes, responsável pelo Escreva. O Escreva é um curso de redação que tem por objetivo trazer discussões, trazer debates, para aprimorar o processo persuasivo, né, argumentativo nas redações e preparar, né, os estudantes para os vestibulares, o Enem e os demais vestibulares do país inteiro. Então, eu sempre que eu posso, eu trago pessoas para participarem das lives, para que possam enriquecer esse processo de reflexão, de discussão. E, claro, essas lives são abertas também para aqueles que não vão fazer vestibulares, para que possam também aprender ou, de repente, enriquecer o debate, trazer alguns comentários, fazer perguntas. Então, a gente vai fazer o seguinte, hoje são 3 pessoas, a gente tem um roteiro, inclusive o próprio Marquinhos, que construiu esse roteiro para a gente. E na sequência eu vou fazer as conexões junto com o Luiz e também com a questão da redação, para fazer também todo um amarrado, né, dessa conversa. Espero que 1 hora dê tempo, porque eu tenho muitas perguntas. Marquinhos de Oswaldo Cruz, cantor e compositor, idealizador do Trem do Samba, da Feijoada da Portela, Feira das Iabás, ele vai falar sobre isso hoje. Professor Luiz Espírito Santo, professor de Geografia, nosso parceiro de trabalho, também aqui, já fez algumas lives com a gente, trabalhou com a gente já. Sejam bem-vindos, queridos, e assim, tô nervosa. A responsabilidade é grande. E graças a vocês, assim, eu estou me tornando portelense, eu já falei isso pro Luiz, eu falei assim, olha só, tô começando a virar casaca. Mas vamos lá. Coloquei, olha, eu botei de propósito, tá, gente? Eu não tinha camisa azul, roupa azul, aí eu falei, vou botar os óculos azuis. Marquinhos, eu gostaria que você falasse, né, sobre a questão do Trem do Samba. Eu vou conectar a nossa conversa com a questão da identidade, da construção da identidade. Eu ainda não vou falar da animação, né, O Senhor do Trem, porque é essa parte final, e que vai ser quando eu vou amarrar tudo isso que a gente vai conversar. Então, com a palavra, Marquinhos. A primeira imagem que me vem na cabeça toda vez que eu falo de trem, minha família era uma família de ferroviários, né? Ao mesmo tempo, uma família que sempre gostou de samba. Meu avô tocava violão, coisa e tal. E a imagem que eu tenho sempre de trem, a primeira imagem que me passa na cabeça, é que eu nasci em Madureira, não em Oswaldo Cruz, né? Numa vila ferroviária encostada à estação de Magno. E os trens, na época da ditadura militar, os trens passavam cinzentos, tristes, né? Essa imagem da criança que jogava bola no campinho chamado Pó de Pedra e via aquilo passando aqueles trem tristes. Passava o Natal, ia chegando perto do Carnaval, na minha imagem, na minha cabeça, os trens passavam a ficar coloridos. Coloridos porque as pessoas começavam a batucar no trem. Essa é a primeira imagem que eu tenho, que na minha cabeça, se eu me lembrar do trem na época de Carnaval, eu não consigo ter dentro de mim aquele cinzento. Sim. Essa é a primeira imagem. Eu fui morar em Oswaldo Cruz aos 12 anos. Só que meu pai, a vida inteira, trabalhou Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz. Meu pai comprou um terreno onde fez uma oficina mecânica, um terreno onde se instalava o circo, onde se instalava o parque, e ele chegou e comprou esse terreno. Meu pai teve vários comércios, entre outros, uma loja de material de construção, no qual eu fui vendedor dele, né? Assim, caixeiro. Até lancei em 2018, 19, um livro, uma caixa
um disco, um livro que chamava O Caixeiro e os Poetas, porque eu tive o privilégio de ter como cliente vários grandes nomes da música. E eu tinha um tio, Cosme, esse meu tio, vivenciou tudo aquilo, bebia pra caramba, tinha vivenciado tudo aquilo. Então, quando entrava um coroadense, principalmente o seu Manassé, ele dizia, seu Manassé, Manassé. E algo me deixava perplexo, que aqueles senhores que eu vinha conhecendo, a tia Doca frequentava lá, era amiga do meu pai, o marido dela, seu Altair, e eu ficava, meu pai consertava o carro pro seu Bretas frequentava muito também lá, meu pai consertava o carro do Candeia, né, quando o seu Bretas, ele paraplégico, era na oficina, porque primeiro foi uma oficina para depois virar uma transmissão. E essa convivência, ela me fez ficar assim, cada vez mais pensando, né? Porque era uma época em que, infelizmente, o Brasil sente falta até hoje, era uma condenação da ferrovia. Então, quase todas as estações, várias estações, quase todas não, várias estações importantes da linha férrea foram se acabando. E com elas, bairros. Né? O Luiz mora no Meia, ele sabe quem é de Todos os Santos, dificilmente fala Todos os Santos, Meia. Meu avô é do Encantado. Né? E Encantado era Piedade por conta da Universidade Gama Filho, ou Engenho de Dentro, porque é a estação que todo mundo para. Hoje ainda tem o Engenhão, todo mundo sabe onde é. Né? E essas estações foram. E essas histórias foram morrendo. Então eu ficava me perguntando se aquilo acontecesse com Oswaldo Cruz, o que aconteceria com aquela história, né? Porque quando a gente pensa em Oswaldo Cruz, você pensa nos grandes autores. E vários deles eu tive a oportunidade de conviver. Por exemplo, o seu Candeia, como eu falei, meu pai consertava o carro e o seu Bretas era muito amigo. Aí você vai lá, o Candeia é autor de nada mais, nada menos do que Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. O seu Mijinha tinha um bar na Rua da Feira, que eu tinha medo dele, que era grande, tinha um defeito na mão, e eu tinha muito medo dele. O seu Mijinha fez sentimento, em meu peito eu tenho demais. Seu Manassé, a gente vai falar muito dele aqui, foi como um pai nessas visitas que ele fazia. Né? Manassé, entre outras coisas, fez quantas lágrimas eu tenho derramado. Isso aí, sabia? Mais tarde eu fiquei amigo pessoal, amigo assim, amigo íntimo, né? Um dos melhores amigos que eu tive na vida foi Manassé e Argemiro Patrocínio que fez. Né? A chuva cai lá fora. Isso fora o avô do Miúdo, que era seu Alcide, eu chamava de cara de cachorro, que eu vi pelo bairro, né? Que é avô dos amigos nossos. Eu vivia isolado no mundo, quando eu era um vagabundo. O seu Monarco, que trabalhou no peixe com meus tios, trabalhou com meu outro tio, que outra situação, meu tio Murim, que outra situação. Numa estrada dessa vida. Seu Bubu, que fez Quando Veio Rompendo o Dia. Então, como aquela história, que se tirasse aquela estação, porque ali do lado tinha uma estação quase que vizinha, gente, pela linha auxiliar, um bairro chama Turiaçu. E acabaram com a estação de Turiaçu. Então aquilo sempre ficou na minha cabeça. No primeiro momento, eu tocava cavaquinho. Falei para o meu irmão Mauro, um botafoguense roxo, tá, Luiz? E falei para ele, cara, vamos fazer um lugar para ir cantar no trem. A ideia nasce dessa forma. E aí, em outras coisas que eu participava, principalmente no partido que eu participava, as pessoas sempre diziam, companheiro, tudo termina em samba, tudo termina em samba, tudo termina em samba, né? Porque era justamente sempre com esse discurso, E o bairro, nesse momento, o bairro de Oswaldo Cruz, ele tinha um pessoal que fazia esse pagode novo, tinha um pessoal que fazia mais o afoxé dos grupos da Bahia, tinha mais o pessoal que cantava MPB, mas samba de raiz, samba tradicional, ninguém fazia. Né? Tinha acabado lá com o pagode da Tia Doca, acabado lá com o pagode da beira do rio, o pagode famosérrimo, que
que teve o Oswaldo Cruz. E aí eu ficava perguntando, cara, se acabar essa situação, acaba toda essa história. Né? E insistia muito nisso. Nós elegemos, na época, um deputado federal que deu um furo comigo, eu fiquei muito chateado. Na semana seguinte, eu encontrei com um assessor dele, e fazendo outra coisa em Magno, pelos terrenos, era o governo Collor, então o Collor queria tirar todos os terrenos que eram da União, né, dessas pessoas que viviam na ferrovia, e eu nasci ali, em Madureira. Então eu tinha ido para lá para ajudar o povo da rua onde eu nasci, que era Vila Magno, no encontro com o Sindicato dos Ferroviários. E foi, hoje a procuradora federal, a esposa desse assessor desse deputado. E aí ele falou assim, pô, o deputado tal, Carlinhos Santana, te deu um furo. Eu vou citar agora. Carlinhos, meu amigo, te deu um furo. A gente fica aqui comedido de falar o nome das pessoas. O Carlinhos te deu um furo. Mas, pô, eu gostaria de ter ido no lugar dele. Eu falei, por que, Juarez? É porque o meu pai era amigo de todos esses coroas. Do seu Manassés, do seu Admir. Foi o cara que escreveu o prefácio, o pai do Juarez. Foi o cara que escreveu o prefácio do disco do seu Monarca. Foi o cara que, junto com o Candê, escreveu como é que é o nome mesmo? Não é testamento não, Luiz. Escreveu o manifesto do Quilombo, né? Se chamava Juarez Barroso, que era do Jornal do Brasil. Ele falou, pô, meu pai se amarrado, eu quero ver os coroas. No dia seguinte eu marquei na casa do seu Admiro, o seu Monarca morava na Rua da Feira, nos quartos que tinham ali, foi seu Monarca, seu Manassés, e seu Admiro, tia Doca, acho que Surica também, tia Surica também foi, e foram lá ver o Juarez, encantados, porque estavam encontrando com o filho do Juarez Barroso, coisa e tal. E o Juarez, no papo anterior, no sábado, todas as coisas que eu falei, inclusive o Tem, ele falou assim, cara, porque todo mundo em Oswaldo Cruz dizia que Oswaldo Cruz tinha sapo enterrado, e que não ia acontecer. Em 83, fizeram um baita no movimento no bairro, falando sobre a Semana Cultural de Oswaldo Cruz. E em momento algum mencionaram o samba. E essa tradição que tinha no bairro. Porque era algo que as pessoas iam largando. O próprio movimento negro, nesse momento, o samba era uma coisa menor. Ele veio se aproximar do samba na primeira década desse milênio. Né? Então era muito difícil falar. Era tido como as coisas menores, é o samba do Crioulo Doido, é isso, é aquilo, o samba sempre... Né? E o Juarez falou, pô, isso é muito legal, coisa e tal. O meu próprio pai dizia, pô, aqui tem sapo enterrado. E aí a gente, nesse momento, a gente começa a fazer um movimento em Juarez de conversar com alguns vereadores, especialmente um vereador, que era o Chico Alencar, que era vereador do PT na época, hoje está no PSOL. E começamos a conversar com o Chico Alencar, e eu me lembro que a Vilma, irmã do Washington, que atendia a gente, mas aí tinha uma briga das correntes, aquela coisa toda, né? E que acabou preterindo, que a ideia era de entregar uma medalha. Eu nem sabia que... Eu falava que a medalha era título de cidadão carioca, mas não se dá título de cidadão carioca para carioca. Era uma forma de homenagear a velha guarda. O Tócio morreu, né, com aquela briga interna do PT, e nesse meio tempo, um dos componentes da velha guarda morreu, que era o seu Chatinho. O seu Chatinho fez aquela música Quero viver como um passarinho, cantar, voar. E aí a coisa foi desanimando, até que um amigo meu, que era brisolista doente, falou assim, cara, eu vou te apresentar, mas era por questão de trabalho, porque eu tinha um caminhão na época. Vou te apresentar o Fernando William, para ver se o Fernando consegue um trabalho para você com o caminhão, que estava muito difícil. Era, porra, governo Collor, recessão total. E aí eu fui para lá. Só que veio de falar de caminhão, eu falei de Oswaldo Cruz, do samba, e o Fernando se encantou com a história, pá, coisa e tal. Aí eu comentei que eu já tinha falado com o Chico, e o Fernando foi brilhante, né? Não é porque morreu, não é porque eu falei isso para ele, eu elogiei ele. Muitos anos depois a gente não se via. Fernando, Marli, tinha um povo lá que era da reconstrução do Partido Comunista, povo, gente boa pra caramba. O Fernando foi brilhante, ele falou assim, cara, vamos fazer, mas eu não posso fazer isso sozinho, vou chamar os vereadores. O primeiro vereador que ele chamou foi o Chico Alencar,
né? O Edson Santos, a Russa, a Russa, aí tinha mais o Sérgio Cabral Pai, eu não gosto de esquecer as pessoas, mas tinha mais um vereador. E antes disso, Marquinhos, só um instante. Essa russa é a presidente da Vila Isabel? Foi esposa do Martim da Vila. Do Martim da Mas Vila. anterior a isso, o Juarez pegou o carro, falou assim, Marquinhos, eu larguei o caminhão, pegou o carro de som do sindicato, a gente saiu gritando para falar da história do cara. Ele falou assim, Marquinhos, o que eu escrevo? Eu falei, cara, escreve, sei lá, vamos acordar o bairro, acorda Oswaldo Cruz. Aí ele fez um texto bonito, falava de todos esses compositores, chamava Acorda Oswaldo Cruz. E a gente saiu com um carro de som, igual os loucos, carro de som do Sindicato Ferroviário, cantando, e ajudou naquela época. Outras pessoas apareceram para ajudar, porque a ideia nasce de uma cabeça, mas ela não sobrevive se não for compartilhada. Assim, as outras pessoas têm que sonhar o seu sonho. Não tem como isso desassociar isso. E aí, para lembrar de pessoas, eu ainda posso fazer esse exercício de memória, estou com 60 anos, mas ainda dá tempo de fazer esse exercício de memória. O Cristóvão, que era um senhor, que era policial, o Fábio Feliciano e o Edson Oliveira. Né? Esses três ajudaram a entregar papel nesse dia. Né? Era uma coisa muito múltipla. Aí nasceu o movimento Acorda Oswaldo Cruz. E eu já não queria saber de nada, só dizia que a minha ideia era maluca. A ideia de cantar no trem é maluca, a ideia de cantar no trem é maluca. Só que o Juarez, a gente fazia as coisas na igreja, cara, no pátio da igreja de São Mateus. E aí a gente tentou, conseguiu isso, né? Numa reunião com o Sérgio Cabral, eu falei para o Sérgio Cabral, poxa, o senhor agora ele tinha uma coluna bonita, que faz uma falta tremenda, no jornal O Dia. Eu falei assim, pô, o senhor podia agora divulgar. Não, vocês têm que criar fato para que isso seja divulgado. E a gente tinha que criar uma pauta. E a pauta, até que alguém falou assim, porra, Marquinhos é chato pra cacete com aquele todo, vamos fazer aquela porra, vou cantar, você não cantar, ele canta dentro do trem. Legal, isso é um primeiro momento. Até porque esse movimento, Acorda Oswaldo Cruz, era um movimento múltiplo, não era um movimento de samba, por mais que a ideia original minha, e com o Juarez, era de samba de raiz, ele acabou sendo um movimento múltiplo, pegou todo mundo do bairro. Aí vamos fazer a pauta. Aí tentar a pauta. O Juarez me ensinou, apanhamos os telefones de todas as redações e fomos ligando. As pessoas gostavam. Até que a Salete Lisboa, quem vê muito carnaval sabe que a Salete Lisboa era a repórter do Dia. E ela falou assim para mim, Marcos, seu nome, então vou me chamar, Marquinhos, você consegue pelo menos alguém da velha guarda que possa ir na estação para tirar uma foto? Eu liguei para o seu Manassé e fui na casa do seu Admiro. Eles prontamente se prontificaram a participar disso. Então saiu uma foto em 1991, que era a Acorda Oswaldo Cruz, falando dessa homenagem à velha guarda. Bom, e isso foi o primeiro momento. Só que com isso, eu vou ser breve, porque a gente só tem uma hora, com isso eu me tornei compositor. E em 1995, a primeira ideia que eu dei foi de comemorar, vamos subir os morros. Subimos o morro do Versando, eu e Miltinho, ali no Caxambi. Fomos versando com uma galera junto. Fomos versando o morro inteiro dos macacos. Fomos para o Morro da Serrinha, aí já com Renatinho, Ivan Milanês, para versar ali embaixo, no Morro da Serrinha. Né? Só que chegou 96 não tinha como comemorar. E aí me veio a ideia de se fazer. A primeira pessoa com quem eu falei foi na Casa Lima, e tinha uma Casa Lima Barreto, ali em Piedade, chamava Lima Barreto, a Casa Lima Barreto, que era o Simão, que era o da Penha, o Serrão, o Roberto Serrão. E eu falei para o da Penha, cara, vamos comemorar o Dia Nacional do Samba com o trem do samba. Para explicar por que tinha que ir para Oswaldo Cruz, foi um custo, porque ninguém queria saber. Por que não vai para outro bairro? Por que Oswaldo Cruz? Porque era muito desassociada essa ideia de velha guarda, principalmente de Portela, porque nem a Portela tocava no assunto do bairro mais. São raríssimos os sambas que falam em Oswaldo Cruz. Da década de 80 até a década de 90. São raríssimos os sambas que falam. E aí começou, já no Dia Nacional do Samba, em 1996, começou o trem do samba dessa maneira. E foi crescendo, é que a gente tem muita história para contar.
Eu queria fazer o gancho agora com o Luiz, né? De como assim o trem ele faz parte, né, do cotidiano do carioca, né? E de como o trem trouxe aí para o Marquinhos pela própria narrativa, né, que ele trouxe para a gente, como não só um espaço de transporte, mas também um espaço cultural. E aí, Luiz, eu queria que você comentasse, né, sobre o samba do Marquinhos, que fala, né, a geografia, né, da cidade do Rio de Janeiro, e de como esse samba ele passa, né, por uma construção de visão de espaços do Rio de Janeiro. Então, é contigo agora. Joguei para o teu colo. Boa noite, gente. Boa noite, Milane, Marquinhos. Né? Gente boa de Aniceto, tá? Foi para bem longe. Geografia popular, né? Um samba até que eu gosto muito de usar em sala de aula, exatamente para dar conta dessa pegada mesmo suburbana. O Marquinhos, ele começa, né, esse samba na estação de Deodoro, né, e vai rimando. Eu não sei nem dizer, Marquinhos pode me corrigir se estiver enganado, tem uma levada de partido alto, né, de uma coisa criando rimas, né, bem bacana. E me contempla muito, porque hoje eu moro no Meier, tem uma estação ferroviária, né, bastante representativa, né, um bairro que tem uma importância muito grande na zona norte do Rio de Janeiro, mas eu sou cria de Marechal Hermes, né, e Marechal Hermes tem uma estação de trens muito singular. A mais bonita de todas. A mais bonita de todas, né, ainda verdade. Né, o primeiro, e acredito, né, o único bairro proletário planejado, né, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, certamente. Houve outros bairros planejados antes e depois de Marechal, né, Vila Isabel, Grajaú, a Barra da Tijuca, mais recentemente, mas Marechal Hermes com um viés proletário, era para a classe trabalhadora o bairro, né, e mesmo não morando lá há muitos anos, eu tenho uma conexão muito especial com o bairro, ainda mexe muito com as minhas emoções, né? Pensando em termos de repertório cultural, seria uma perspectiva, um conceito de lugar na geografia, né? Uma conexão que a gente estabelece com determinados espaços e que envolve nossas memórias, toda uma identificação que a gente tem com as pessoas e com as coisas do bairro, e também construindo junto uma noção de pertencimento, né? E esses detalhezinhos de Marechal Hermes e no samba do Marquinhos, o Geografia Popular, né, citado o seu Osmar do Cavaco. O seu Osmar do Cavaco foi vizinho da minha avó, né? Ou a minha avó foi vizinho do seu Osmar do Cavaco, enfim, na rua Alexandre Gasparoni, próximo ali à maternidade Alexander Fleming, né? E essa conexão com o Marechal, o trem, sobretudo em Marechal, no Meier há um fator mobilidade urbana no Meier é muito mais intenso, né? O Meier ele está na região suburbana, mas é o que a gente considera tecnicamente na geografia o bairro como um subcentro regional, como Madureira também o Bangu, aqueles bairros que na região suburbana de uma forma mais ampla possuem uma função de centralidade, né? Então isso fica muito nítido, por exemplo, quando a gente faz uma caminhada de Madureira para Oswaldo Cruz e a gente percebe que a paisagem vai mudando completamente, os imóveis vão ficando mais baixos, as funções desses imóveis, essas funções vão mudando, né, de uma variedade muito grande de funções dentro desse território, em Madureira, comércio e serviços, né, em larga escala e com muita variedade, e Oswaldo Cruz cada vez mais vai, né, a gente vai percebendo isso ao caminhar pela estrada do Portela, que é a principal via que conecta os dois bairros, né? A gente vai percebendo que em Oswaldo Cruz a função residencial ela vai cada vez mais ficando evidente no território, e esse é um dos elementos que a gente utiliza para fazer uma diferenciação entre subúrbio, né, e centralidade no subúrbio, né? Essa coisa que eu citei agora sobre Madureira é muito isso, o Meier também tem, Bangu, enfim, existem vários outros bairros,
na cidade que tem essa função. E pelo fato de eu estar morando no Meier, ter trabalhado muitos anos em Madureira, numa escola da rede municipal, né, a diversidade, a variedade, a quantidade de meios de transporte em bairros como Madureira e Meier, ela é muito grande. Mas como morador de Marechal Hermes, nós tínhamos uma linha de ônibus apenas para o centro da cidade. Algumas linhas de ônibus nos levavam para Madureira, uma linha de ônibus para o Meier ou duas, uma para Tijuca, e acabou. Então, o meio de transporte, estrito senso que nós utilizávamos, e eu estou falando de Marechal, eu poderia estar falando de Bento Ribeiro, poderia estar falando de Deodoro, de Oswaldo Cruz mesmo, né, enfim, de todos os demais bairros da região suburbana. O trem, ele tem um sentido muito especial, né? Materialmente, ele é primordial para nos permitir alguma mobilidade urbana, alguma locomoção pela cidade, né? Mesmo que seja para chegar ao centro da cidade, fazer alguma integração com o metrô ou com outros ônibus. Mas, simbolicamente, também ele é muito especial para nós que estamos na região suburbana. E o olhar que se tem muitas vezes para o trem, o olhar, né, externo, o olhar de quem está de fora, muitas vezes é um olhar que tem uma pegada pejorativa, né? Um livro, vamos esquecer o autor aqui agora, é um sacrilégio, mas o livro é chamado Rapto Ideológico da Categoria Subúrbio, né? Como subúrbio no Rio de Janeiro passou a ser tratado como algo pejorativo, menor, né, estereotipada, né, e muito disso tem a ver com a perspectiva que foi criada em relação aos trens, né? Aquela coisa de o seu bairro é cortado por trem, logo esse bairro é subúrbio, logo é uma coisa menor. Oi? Luiz, em 2009 para 2010, a Supervia pediu para que não fizesse mais o trem do samba no dia, porque ela não suportava. E naquela época ela estava melhor do que hoje. Tinha os aportes maiores do Estado. Mas o presidente da Supervia na época, que era um árabe, ele falou assim: Marquinhos, você principalmente tem que entender qual é o preconceito com a Supervia. Na época eles estavam fazendo um serviço bem melhor do que faziam hoje. É as pessoas que nós carregamos. A gente não pode nunca deixar esse contexto desse racismo estrutural que ele é presente. Isso foi um árabe, né, que era presidente da Supervia. Preste atenção, Marquinhos. Amir, o nome dele. O problema maior com a gente, o preconceito com a gente é pelas pessoas para quem nós prestamos esse serviço. Exatamente. E assim, se a gente for analisar majoritariamente o público que faz uso dos trens, né, como meio de transporte principal ao longo do seu cotidiano, a gente vai ter pessoas negras, né, pretas e pardas, e muita gente de origem nordestina, e a gente sabe que há uma racialização do ser nordestino, né? Marquinhos estava falando agora há pouco do ato que ele fez lá na Serrinha, ele citou o seu milanês, né? Eu dei aula para os netos do seu milanês lá em Madureira, né? Para muitos anos, sobretudo, principalmente para a Yasmin, que é a mais velha, né? Mas para o Yuri também, dois netos do seu milanês. E né, o segredo aqui, viraram portelenses, né? Uma coisa complicada, né? Como filhos da Serrinha de um baluarte do Ricardo Serrano. Eu não sei se é influência não, né? Eu sei. E há muito de azul para a escola, enfim. Pode ter alguma... Influencia sim, você fica quieto porque você influencia sim, tá? Não é a minha intenção, vocês sabem disso. Mas assim, o que o Marquinhos tocou é um ponto muito relevante, porque nós temos essas questões numa cidade que já foi considerada partida, serzida, mas que certamente apresenta, né, uma série de estereótipos e preconceitos relacionados ao local onde se vive, né? E muitas vezes isso é ancorado, é materializado no meio de transporte, que é o trem, que leva para os subúrbios ou para as periferias, né? O ramal Japeri, ele vai para a Baixada Fluminense, e isso tudo cria estereótipos. E o trem do samba, né? O Marquinhos citou lá o movimento Acorda Oswaldo Cruz, eu estou estudando isso por conta de uma conclusão da minha dissertação de mestrado em políticas públicas
Eu estou estudando a escassez de políticas públicas para mães negras da classe trabalhadora, né? E com foco em 2 bairros bastante enegrecidos da cidade do Rio de Janeiro e que tem uma grande relevância na cultura popular, na cultura do samba, que é o Oswaldo Cruz, e aqui mais próximo a mim, o Lins de Vasconcelos, a região no entorno da chamada Serra dos Pretos Forros, né? De onde surgiu o Mussum, Martinho da Vila, não muito distante daqui já no Meier, o João Nogueira, enfim, tem uma pegada significativa. E já naquela época o Acordo Oswaldo Cruz, dentre outras bandeiras, né, mesclando cultura e política, né, para reivindicar ações, o ativismo de bairro era uma coisa que estava muito mais em voga nos anos 80, não apenas em Oswaldo Cruz, mas em várias partes da cidade, né, esse tipo de construção popular, de politização mesmo de setores da população, já eram demandadas creches na região. E, coincidência ou não, não acredito em coincidência, já deixando claro que esses 2 bairros que eu citei, o Lins de Vasconcelos e Oswaldo Cruz, né, com uma população afrodescendente bastante representativa, são 2 dos bairros menos atendidos por políticas públicas que atendam essas mães, muitas delas mães solo, que representam a maior parte da nossa população, né? E não são fatos isolados. Esse preconceito com determinados territórios, com determinadas regiões da cidade, a questão do trem, né, a questão do ser suburbano, o enegrecimento e também a presença forte da cultura nordestina nesses territórios. Tudo isso daí vai compondo uma gama de inações, muitas vezes, do poder público, que acabam por estigmatizar ainda mais essas áreas, por torná-las ainda mais carentes dos serviços que, afinal de contas, são direitos, né? São cidadãs e cidadãos que reclamam isso daí. E o trem do samba, né? Duas grandes pegadas, né? Uma não vou me aprofundar, acredito que o Marquinhos trate disso muito mais aprofundadamente, melhor do que eu, mas ele resgata uma tradição do nosso professor Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela. Isso é uma coisa muito rica, e aí eu não vou me aprofundar nisso, né? Deixo para o Marquinhos falar, que ele tem certamente muito mais competência, enfim, falará muito melhor do que eu, mas de certa forma ele coloca Oswaldo Cruz no lugar que Oswaldo Cruz tem em termos da cultura popular afro-carioca, afro-brasileira, né? Eu estava falando aqui agora há pouco de centralidades Meier e Madureira, Bangu, enfim. É sobretudo Meier e Madureira. São bairros que são referência, até disputam o título de capital do subúrbio, né? Muita gente trata dessa maneira. Tinha um samba do João Nogueira, né? Não sei se o Didu Nogueira, o sobrinho dele, tá na live, até informei para ele, né? Qual? O samba do Meier? Não, o samba que eu ia... Não preciso, da cidade para viver. Pois o Meia está com tudo, pode crer. Quer dizer, não preciso da cidade para viver. Né? Essa referência, quando a gente vai trabalhar ela, significa o seguinte: o morador do Meia, por estar numa centralidade, por ter. Centralidade seria o quê? Explicando aqui, né, para quem é um público mais leigo nessa parte mais geográfica. É que com o tempo, o centro da cidade do Rio de Janeiro ele vai ficando muito distante de determinados bairros do restante da cidade, território. E aí alguns bairros são, por conta da sua localização geográfica, né, por exemplo, Madureira está no centro de uma encruzilhada de lugares, Baixada Fluminense com os trens, a Baixada de Jacarapaguá, enfim, a região da Leopoldina, no meio de tudo está Madureira. Então ali passou a ser uma certa centralidade, ao longo do tempo isso vai sendo desenvolvido, que tem comércio, serviços que transformam Madureira, ou Meier, ou Bangu, esses bairros são centralidades, como se fosse um mini centro da cidade, né? E aí essas áreas acabam sendo muito procuradas pela população local. São um pouco diferente da lógica da Zona Sul. A Zona Sul, como um todo, ela é bem servida em termos de comércio e serviços, mas há bairros da Zona Sul que são um pouco mais, como Catete, Botafogo. Oi. Tem um grande nome da música brasileira, que é um nordestino que veio morar em Oswaldo Cruz, é portelense por conta disso, chama Rio do Hora. A Geografia Popular, eu cantava os versos eram de improviso. Passou a falar das estações de trem, porque naquela época não tinha os pagodes não tinham microfone, então quem estava de longe não ouvia, mas sabia qual era a estação que ia acontecer. Então
Aproveitar para você Gente. perguntar. Quando eu apresentei para uma gravação com um cantor, que o Rildo produzia, o Rildo adorou. E aí, só que não conseguiu, a música não entrou com esse cantor. E o Rio Dora falou para mim depois assim: olha, que ele hoje mora entre Alagoas e Copacabana, ali perto do Corte Cantagalo. Marquinhos, sabe qual é o problema? Você tem que encurtar aquilo. Não tem necessidade de falar do Meia. O Meia não é igual a gente, não. Eles são muito mentidos, tá? Porque tem realmente essa pegada de ser uma centralidade, como também é a Tijuca, embora não seja cortada por linha de trens, né? São esses bairros que em Sim. determinadas regiões até recebem nome geograficamente para a administração da prefeitura. Grande Tijuca, Grande Meia, Grande Madureira, Grande Bangu, né? Tem essa pegada. E essa centralidade é uma centralidade material, concreta, né? Mas em termos de cultura popular, a centralidade é Oswaldo Cruz. Quando o Walt Disney vem aqui em 1941, né, houve até uma reportagem que o Marquinhos participou, acho que foi a última reportagem que o Mestre Monarca fez, né, em vida, enfim. E eles falaram, acho que foi no RJTV da Rede Globo, né, sobre a vida do Walt Disney quando completou 80 anos. O Disney veio ao Brasil e queria conhecer o samba. E ele foi mandado para Oswaldo Cruz, que na época era uma roça. A Portela não tinha uma quadra, como tem hoje o Portelão, né? Você conheceu lá muito bem, né, Elaine? Enfim, era um terreiro, né? Era onde hoje é o bar do Sonozinho, né, Marquinhos? O primeiro, Isso. onde o Walt Disney foi, né? Onde era o bar do Sonozinho. 412, né, da estrada do Portela, não é isso? 412 a 16, enfim. Então, 440 o cara... onde eu tinha loja, não. Ali deve ser 412, por aí. Isso, por aí, então. Né? Já situado ali nos Paranauê dos endereços. E ele busca no Meyer, o cara sai do Copacabana Palace em 1941, né? Estratégia ali da política da boa vizinhança, né? Dos Estados Unidos se aproximando dos países. E ele vai buscar essa referência do samba em Oswaldo Cruz, né? Ou seja, ele vai à Portela para aprender o samba. Então, se a gente mudar a perspectiva, saindo dessa lógica mais urbana, concreta, material, do dia a dia, da mobilidade urbana, e partir para um referencial cultural, sociocultural, de cultura brasileira, Oswaldo Cruz é uma centralidade das mais relevantes nesse sentido, né? Então, a lógica do trem, ela muda completamente nos dias do samba do trem, que agora, né, Marquinhos, é o primeiro sábado depois do Dia Nacional do Samba. É isso que eu ia perguntar. Quando é que acontece o trem, né, do samba? Sábado de dezembro. É o primeiro sábado de dezembro, após o Dia Nacional do Samba, que cai no dia Nacional do Samba, dia 2 de dezembro, né? Vai ser numa sexta-feira. Então, dia 3, já estamos aqui divulgando já, ó. 3 de dezembro, sábado, teremos o Dia Nacional do Samba. Vai, até porque no dia 1º de dezembro, né, centenário do Mestre Casquinha, um dos grandes nomes da Portela e do samba, né? Ele completaria 100 anos. Então, é Mestre Casquinha na quinta-feira, dia 1º. Nós vamos comemorar o centenário na Feira das Iabás. Olha, gente, vocês me complicaram a vida, né? Porque a pauta era grande e a gente ficou no trem do samba. Luiz, você concluiu? Sim, mas eu acho que já abriu o caminho para a Feira das Iabás, se você quiser já. Não, porque eu queria fazer alguns comentários sobre o que vocês colocaram. O Fábio Henrique, ele fez um comentário, Nelson da Nóbrega Fernandes é o nome do autor do livro de que você falou? Nelson da Nóbrega Fernandes, muito obrigado, é ele mesmo. Fábio Henrique. Outra coisa, eu queria falar sobre a questão da construção, e aí, para fazer justamente a conexão com vestibulares, Enem principalmente, fazer a conexão com o conceito de patrimônio material e patrimônio imaterial, né, que são dois conceitos que aparecem na prova do Enem, né? O patrimônio material tem a ver com aquilo que é concreto, com aquilo que são as construções, são as obras de arte, né? E o patrimônio imaterial. E a nossa conversa aqui, na verdade, mais deles do que a minha, né? Vocês perceberam? Eu já estou quietinha aqui só
absorvendo. O patrimônio imaterial tem a ver com os rituais, tem a ver com as práticas, né? Então o samba entra como esse patrimônio imaterial. Então muita atenção a isso na hora da prova. E uma coisa que vocês dois falaram muito importante, que eu já havia sinalizado aqui na pauta, que é a questão da construção de uma identidade, né? Essa relação do indivíduo com seu espaço, com o lugar em que ele vive, com o lugar em que ele nasceu, né? E com toda a cultura que existe naquele espaço. Né? Então, quando Marquinhos, você fala do trem, né? Dessa sua imagem, né? O Fábio Henrique até falou do trem amarelo. Eu teria que buscar lá em cima nos comentários, porque muita gente comentou muita coisa, gente. Eu queria muito falar do que vocês colocaram aqui, mas dessa construção desse trem triste e que no período do carnaval ele fica, né, ele tem uma alegria, ele tem uma cor, né? Então essa construção que a gente acaba tendo, às vezes com a infância, e que isso faz com que a gente tenha essa sensação de pertencimento e faz com que a gente mude realidades, né? O Luiz, por exemplo, ele traz aí no trabalho do mestrado a questão de políticas públicas e algo que tem se falado bastante, a questão das mães solo. Então, é um tema que pode aparecer por aí, a gente tem ouvido isso, sobretudo nos debates, né, nas análises dos discursos dos políticos que estão se candidatando para a presidência, para o governo, para os governos. Então, isso é importante. E aí, vamos lá. Quando a gente pensa em identidade, a gente pensa em pertencimento. E quando a gente pensa em pertencimento, a gente pensa em buscar soluções para aquele espaço com o qual a gente se identifica. Eu acho que consegui fazer essa conexão para que vocês, estudantes, possam utilizar na redação essa ideia de identidade, trazer essas histórias como repertórios da redação de vocês, né? E aí a gente tem, para nossa tristeza, 12 minutos. E aí, assim, eu vou pedir, já que a gente está falando de trem, eu sei que o Luiz falou assim, a Feira das Iabás, mas eu queria muito falar da animação O Senhor do Trem, já que a gente começou com o trem do samba, e essa animação lindíssima. Como foi isso, Marquinhos? Fala para mim, e assim, eu tenho uma dúvida, depois que você falar, eu tenho algumas perguntinhas que eu andei anotando. A rede de roda de samba é dirigida pelo Luna e mais outros meninos, que é uma espécie de CUT das redes das rodas de samba. Ela conseguiu um projeto no BNDES para fazer uma homenagem, um filme sobre a Velha Guarda Portela. E me escolheram para que eu fizesse um argumento, um texto. Esse argumento eu fiz junto com a minha enteada, com a minha filha, a historiadora Maria Clara Garcia. E a ideia da gente nesse texto é justamente falar de alma, né? Porque uma coisa que eu discuto sempre aqui, eu acho que muito mais do que discutir a questão racial, tudo bem, quanto mais negão, mais racismo a gente sofre. Mas a gente também não pode deixar de olhar a questão étnica, né? E uma pessoa nascida, talvez um negro nascido aqui na Zona Sul, e alguém que nasceu em Cascadura, Madureira, talvez tenha essa memória negra muito mais acentuada do que o negro que nasceu por aqui, né? Então a ideia era justamente falar dessa alma, né? E quando você falou de bens culturais e materiais, eles vão envolvendo. Eu até sempre comparo o Oswaldo Cruz com uma espécie de museu. E não é um museu pequeno, não. Seria o Museu do Louvre de Bens Culturais e Materiais, né? Tamanha riqueza dessas histórias. E que essas histórias que dá esse sentimento de pertencimento. Quando você não tem esse sentimento de pertencimento, é como se você não tivesse alma. Então o texto, ele se baseia... A Maria Clara é uma pessoa que eu acho que até vocês poderiam convidar, já que é a questão de redação. Já anotei. Eu já anotei aqui. Um dos textos mais brilhantes que eu conheço no momento é o dela. E toda vez que eu quero fazer alguma coisa, minha filha, vamos fazer junto, porque desde ideias malucas, coisa e tal,
mas vem aquele texto tão elaborado. Aquela menina nasceu para escrever, né? Ela tirou, por sinal, 10 no vestibular em redação. Tá? É um texto maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu falei, vamos fazer. E ela só tem um defeito, ela é mangueirense, mas já está se convertendo no caminho do bem. É questão de tempo. Coloca o Luiz no circuito. Coloca o Luiz no circuito. A gente era muito isso, de contar essa história, de onde vinha, e se pegar na história da diáspora africana, que não termina no Carnaval Longo. Existe toda uma forma da expulsão dessa população do centro da cidade. E ela vai migrando, e migra justamente para a região da Grande Madureira, o bairro, porque eu tenho até um orgulho muito, e falo sempre isso, de ter nascido em Madureira. Mesmo ali havia subdivisões, até porque vários grupos étnicos, né? Por exemplo, Madureira era a maior comunidade judaica da cidade. Se talvez perdesse ou empatasse ali com o centro. O Jacques Wagner e o Silvio Tender são amigos da sinagoga em Madureira, amigos de calça curta. Então, tinha uma predominância enorme dos negros, mas conviveram com várias etnias. E esse pertencimento fica. A dona Neném, ela sempre me contava isso. A Bolinha, por sinal, devia ser uma amiga que ela tinha. Ela sai com o seu Paulo, a Portela desfilava em vários lugares. E no Meia, a Portela foi disputar desfilando, foi disputar alguma coisa que ganhou. Aí daria um prêmio para a passista mirim que mais sambasse. E quem ganhou foi a Bolinha, que era uma mulher branca de Madureira, branca de Oswaldo Cruz. Né? Mas aonde está esse conceito étnico nessa hora? De novo, afirmo, quanto mais negro, mais o preconceito racial, mas o racismo é mais forte contra a gente. Ponto. Mas Sim. Essa memória, ela é contagiante. Né? Como diz o Maurício Sodré, samba é o dono do corpo. Ele não é só eu já acho que ele não é só o dono do corpo, ele é o dono da alma. Né? E essa alma você carrega com você para vários lugares. E assim nasceu o texto. Olha, eu vou dizer, o Fábio Henrique colocou aqui que chorou vendo o vídeo. Quem não conhece essa animação, O Senhor do Trem, eu vou colocar aqui no feed do Escreva, para que vocês vejam. É lindíssimo, é lindíssimo. E aí, eu queria fazer uma... Nossa, o texto é um primor. Eu separei, para fechar a nossa live, daqui a pouco eu vou ler, eu separei a última frase do vídeo. Mas eu queria fazer uma pergunta. A personagem, a menina, Dandara, foi de propósito? Já nasceu Teria sido? Que fez o roteiro, não foi do argumento, não. Ah, ok. Já nasceu de quem fez o roteiro. Porque para quem não pescou a pergunta, né, a Dandara foi uma pessoa, uma mulher importante, né, fundamental na construção do Quilombo dos Palmares e assim, na luta contra a escravidão. Então, ela aparece também em sambas. E aí, quando eu vi o nome da menina, eu falei, gente, isso aqui foi de propósito? Fazia sentido? Enfim. E aí eu queria que vocês fizessem as considerações finais, porque infelizmente a gente tem 6 minutos. E assim, eu queria saber o seguinte, a questão, e aí, por favor, Marquinhos, se você puder, nessas considerações finais, você trazer o seguinte, uma dúvida que eu tenho. Há muita dificuldade em manter o trem do samba, agora nesse momento existe apoio do poder público, como é que está isso? E aí você pode já encaminhar para o encerramento, depois o Luiz e por fim eu. O povo que vai, através de pessoas que são intolerantes, é um povo santo e irmão, mas quem encabeça a intolerância pensa lá à frente a maldade, tá? E eu tive muitas dificuldades, sim, com o trem. Não estou tendo nesse governo. Eduardo Paes, a primeira coisa que fez quando chegou, vamos fazer, né? E fez. A dificuldade maior
que não se abre mão. Era fácil de eu deixar tocar outros gêneros de música. Já teve cantores famosérrimos, né, que foram oferecidos, até de contrapartidas eu tive que dizer não, porque ali é uma forma de preservação dessa memória coletiva. Né? Não se pode abrir. Eu tinha uma cervejaria que apoiava em um determinado momento, tinha os embaixadores, e tinha uma pessoa que eu sou super fã, que cantava outro gênero de música. Eu falei, cara, se ele for lá, ele vai cantar tal disco que ele cantou samba. Né? E o cara é tão inteligente, tão genial, que entendeu super bem, se dá super bem hoje. Fiquei até meio, mas ele está super bem. Então, o trem do samba é uma espécie de restaurador, eu sempre uso esse exemplo, um restaurador dessa memória. Como são bens culturais, vamos que o museu todo, em materiais, o museu todo estivesse se apagando, perdendo a tinta dos quadros, das fotografias, mesmo no preto e branco ele estivesse se apagando. O trem do samba vem pelos trilhos, e quando chega ao Oswaldo Cruz, ele vem restaurando toda essa obra de arte, que restaura a nossa memória. Então a dificuldade é muito grande, porque talvez fosse uma pesca predatória. Eu encaro desse jeito, tanto a Feira das Yabás quanto o trem. Se eu agisse de outra maneira, seria uma pesca predatória. Eu teria sucesso 1 ano, 2 anos, mas não sobreviveria. Agora em 2025 vai ser, em 25 vai ser a 30ª edição. Né? Qual o projeto da cidade do Rio de Janeiro ou no país? São pouquíssimos os projetos que tem esse tempo todo. Né? A Feira das Yabás agora vai para a 15ª edição. A Feijoada da Portela vai para o seu 20º ano, agora em 2023. Por quê? Porque é a tradição que é mantida. Né? Ele não caminha, ele não é um evento que vai como vento, é algo de memória, de consciência e principalmente de pertencimento. Luiz, com você. Então, Elaine, pegando um pouco do que você falou antes agora do Marquinhos, eu costumo sempre trabalhar com os alunos. Né, quando eu gosto, você sabe, né, eu gosto muito de utilizar o método de aulas campo pela cidade do Rio de Janeiro. Né, eu acredito que esteja online aí minha grande amiga, ídola, Catarina Schumann, que para mim é uma referência. Né? Oi, Cati. Referência nesse tipo de metodologia, né, de aula. É muito enriquecedora. E a possibilidade de estar nos espaços, sentir o cheiro dos lugares, conversar com as pessoas, só ativa uma série de dispositivos de memória que fazem com que a aprendizagem, além de ser muito mais significativa para muitos aspectos, ela não se perca com o tempo. Né? Ela entra na memória de longo prazo e é uma coisa que a gente guarda. Né? Eu sempre costumo trabalhar com eles que esses passeios, essas aulas nas ruas, né? Tendo as ruas e as praças, enfim, a ágora como sala de aula, a gente tem uma conexão que envolve a história a partir da perspectiva da memória, geralmente memória coletiva. Essa memória desperta o gatilho da construção de identidade a algum grupo, alguma visão de mundo. A gente está falando de Portela, o azul e branco da Portela é um fator indutor de identidade. Né? A águia, se a gente fosse falar de Mangueira, né, que a Maria Clara agora está fazendo essa passagem do verde rosa para o azul e branco, certamente, o verde rosa da Mangueira, o surdo 1, né, mas é tricolor, ela faz o L muitas vezes também. São elementos que ajudam a construir uma identidade coletiva de grupo. Então você tem uma memória que é assim, passada e você muitas vezes não vivenciou aquilo, mas você conhece. Né? Várias das pessoas citadas aqui pelo Marquinhos no início, né, ele citou o seu Mijinha. Se eu não me engano, se eu estiver errado, por favor, me corrija aí, Marquinhos. Ele era analfabeto. E ele compõe uma das músicas que o Paulinho da Viola gravou depois. É um dos maiores sucessos do Paulinho da Viola. Né? É uma coisa absurdamente linda, lírica. É poesia em forma de música, né? Sentimento, em meu peito eu tenho demais, a alegria que eu tinha nunca mais. Depois daquele dia em que eu fui sabedor que a mulher que eu mais amava nunca me teve amor. Coisa linda demais. O cara era analfabeto, enfim. E tinha todo esse talento. Eu não o conheci, mas eu sei da história, né? Eu tenho essa memória que é coletiva, que é transmitida
para as gerações seguintes e que nós temos a responsabilidade de levar adiante. Ajuda na construção de uma identidade, mas isso precisa estar ancorado no território. Oswaldo Cruz, o Portelão, a Portelinha, a Casa da Dona Esther, vários espaços, né, que estão, inclusive, contemplados num projeto de, perímetro cultural de Oswaldo Cruz, né, que acho que parece que agora é lei, e que eu acho que o Marquinhos conhece infinitamente melhor do que eu, enfim. Mas a memória histórica, a identidade em termos mais sociológicos, o pertencimento geográfico, caminham absolutamente juntos. Né? Não são coisas distantes, elas são, né, completamente imiscuídas. Né? E nesse sentido, toda essa cultura popular de Oswaldo Cruz e todos os esforços para que essa memória, essa cultura, essa identidade sejam preservadas e transmitidas, né? Todos esses esforços são altamente significativos para que o nosso próprio jeito de ser carioca, né? Que tem muito uma pegada suburbana, uma pegada preta, uma pegada que a gente também recebe dos nordestinos, né? Isso tudo possa ter um encaminhamento para que possa ser preservado, transmitido e que possa ser sempre um fator de riqueza que a gente vai poder utilizar como recurso no futuro. Rapidinho, a coisa do trem me contemplou muito quando eu vi, porque eu fazia dessas aulas de campo na Pequena África, que eu fazia muitos anos com a professora dos colégios que eu trabalho, a professora Marina Carvalho, e tive a ideia de fazer, em 2014, uma aula para Oswaldo Cruz em Madureira, exatamente pelo fato de eu entender, dentro disso que o Marquinhos falou, por ser uma continuidade, uma segunda diáspora. Temos uma diáspora que é a diáspora baiana, que vem para o centro do Rio, né? Talvez até mais diásporas aí, né? Com certeza. A galera de origem banto que vem do Vale do Paraíba, né? A diáspora baiana é muito mais numa pegada iorubá, né? De origem iorubá, vem para o Rio de Janeiro, trabalha no Porto, ali na Pequena África, forma aquela noção. Depois, anos depois, com a abolição, essa galera migra do Vale do Paraíba, de áreas rurais, e muita gente vai morar em Oswaldo Cruz, na Serrinha, vai para Mangueira, para o Salgueiro, enfim. E com o bota abaixo do Pereira Passos, depois a volta da vacina e os processos de aburguesamento do centro da cidade, essa população é expulsa do centro da cidade e vai subindo os morros e também se deslocando para os subúrbios, né? E a animação, ela tem essa sensibilidade, né? De fazer com que a menina saia de uma área mais central, ela pegue o trem, tá lá escrito direitinho no trem Oswaldo Cruz, e ela se dirige para Oswaldo Cruz, onde ela vai se encontrar com a memória ancestral. Essa memória ancestral dá a ela uma identidade, ela se sente pertencente a um grupo. O Paulo da Portela conversa com ela nesse sentido, ela viu que não estava mais sozinha, né? Sem spoilers aqui, e aquele chão dá a ela uma noção de pertencimento geográfico, né? E aquilo faz todo sentido para que ela consiga, eita, quase derrubei tudo aqui, para que ela consiga se entender melhor enquanto ser humano e deixar toda uma angústia, uma vida de perdas e sofrimentos para viver algo muito mais auspicioso, né? Muito mais significativo. Gente, foi lindo. Queria agradecer imensamente a presença de todos que estão assistindo a live. Marquinhos, muito obrigada pela generosidade, de verdade. Luiz, obrigada mais uma vez. Eu posso... Pode falar. Pode falar. Eu queria só falar assim, ó. Oswaldo Cruz no subúrbio instalado, com sua calma, dissonantes botiquins, os seus segredos, locomotivas que passam, e um sambista na lapela, um lírio azul. São canções e desejos variantes, uma beleza que o Rio desconhece. Eu peço a Deus que me dê saúde e luz e sobre tempo para iluminar o Oswaldo Cruz. Gente! Gente, eu vou chorar. E aí eu fecho com o trecho, né, a frase final da animação, Senhor do Trem.
Para podermos contar a nossa própria história, temos que construir uma. E só conseguimos construir quando conhecemos e reconhecemos a história dos que vieram antes de nós. Gente, uma boa noite. Fiquem ligados no nosso Instagram, a gente vai ter uma outra live no dia 11, vou divulgar amanhã. Mas eu não tenho mais palavras, eu estou muito feliz, muito, muito feliz e, assim, agradecida por vocês estarem aqui. Obrigado. De verdade. Uma boa noite, gente. Saudações portelenses. Portelenses e tricolores. Um beijo, gente. Tchau. Paz e beijo. Paz e bem.